Oi. Oi. Brenda, voltando. Ai, que calor. Agora que eu vi que o desenho de vocês é de... A Isabelle tá com o nome da mãe dela, de novo. Vamos lá, meus amores. Ah, não, quem tá é a Alana. O nome da mãe. Rosilda Maria. Um tem o teu nome e o outro tem o nome da tua mãe, Alana. Brenda, vamos lá É pra... porque o que tem o nome da mãe é logado em Santana. Oi? O que tem o nome da mãe é logado em Santana. Isso tem que mandar tudo da É, vida. eu tava falando com a... Eu falei com a Sara, não foi nessa aula de hoje não, foi na aula passada, que eu vi as fotos de vocês no Instagram, e aí eu vi as duas com a roupa da mesma cor. Eu disse, será que foi algum evento que elas participaram? E a Sara disse que foi só coincidência mesmo, né? A cor da roupa. E a gente, eu digo, eu pensei que fosse algum evento, que vocês fossem fazer fotos, ou assim, participar de algum lugar, de algum evento que tivesse que colocar as fotos na mesma, as roupas na mesma cor, mas eu vi lá que estava diferente. Aí ela disse, não, foi coincidência, tia, não era nada marcado. Meus amores, vamos dar continuidade a essa frase aqui que eu disse a vocês que eu queria especificar e exemplificar ela assim com muita atenção em relação aos verbos bitransitivos, né? Em relação àquela colocação que a gente tem quando o verbo é transitivo e intransitivo. E aí, essa nomenclatura que a gente usa em relação à bitransitividade, algumas gramáticas aceitam como correta e outras não. E eu lembro que eu já falei sobre isso com vocês antes, lá no iníciozinho do ano, quando a gente estava falando sobre isso. Aí, assim, qual é a colocação que eu tenho em relação a essa daqui, ó? Ensinei muitas coisas a meu colega. Eu vou até tirar daqui e vou colocar num quadrinho separado. Cadê ela? Tá aqui. Ensinei muitas coisas para o meu colega. Vamos lá. Arial, pretinho, um pouquinho maior. Não. Pronto. Tá aqui, ó. Ensinei muitas coisas para o meu colega. Aí eu disse a vocês o seguinte: vamos fazer a análise nós juntas aqui, todos nós juntos. Deixa eu ver quem tá aqui, se o Samuel tá. Tá, pronto. Nós todos juntos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, encontrar o quê? O verbo. O verbo. Beleza. Cadê o verbo? Ensinar. Ensinei. Aí eu já sei que tudo que tá aqui, ó, junto, que vem acompanhando, é o meu predicado. Quando eu tenho aquela relação de procurar o que é sujeito e o que é predicado. O sujeito não está aqui, mas eu sei através dessa desinênciazinha final aqui do verbo que o sujeito que consta aqui é eu. Eu ensinei muitas coisas para o meu colega. Aí, quando a gente vai fazer aquela perguntinha para o verbo, o que a gente pergunta? Ensinei o quê? Ensinei o quê? Eu já sei que ensinar é um verbo transitivo. Confere. Por quê? Eu já sei que ele é um verbo transitivo porque ele pede um complemento, né? Quando eu pergunto assim, ensinei o quê? O que vem como resposta é o complemento do verbo. Então eu já sei que verbo, o ensinar, é transitivo. Não é isso? Não é um verbo transitivo porque pede o complemento? Aí ele coloca assim, ó, ensinei o quê? Muitas coisas. Tá aqui, ó. Primeiro, ó, muitas coisas. Até aqui, ó. É o complemento
do verbo ensinar. Se eu tenho esse complemento aqui, ó, ensinei muitas coisas. Eu pergunto a vocês, aqui é um objeto, certo? Confere, que é o complemento do verbo ensinar. Aí eu pergunto a vocês, ensinei muitas coisas, é direto ou é indireto? Direto. Por que que é direto? Aqui é o objeto e por que que é direto? Olha aqui, ó. Entre o verbo e esse complemento, muitas coisas, eu não tenho preposição. Confere. Não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, então aqui eu tenho o objeto direto. Mas olha para o final da frase. Ensinei muitas coisas para quem? Para o meu colega. Para o meu colega. O que é isso aqui? Preposição. Preposição. Agora aqui, ó. Eu tenho o verbo ensinar transitivo direto, onde o objeto, o seu complemento é um objeto direto, muitas coisas, mas eu tenho, ó, para o meu colega, ensinei muitas coisas para o meu colega. Aqui, ó, para o meu colega, vai ser direto ou indireto? Só aqui, ó, para o meu colega, será direto ou indireto? Indireto. Indireto, ó, objeto, indireto. Olha a presença da preposição aqui, para. Então, ó, atenção aqui, ó. O verbo ensinar, nessa oração, transitivo direto e indireto. Muitas coisas, objeto direto, ligado ao termo sem preposição. Para o meu colega, objeto indireto, ligado ao verbo ensinar com a presença de preposição. Então, eu tenho ensinar, verbo transitivo direto e indireto. Muitas coisas é objeto direto. Para o meu colega é objeto indireto. Então, aqui, ó, eu tenho a chamada bi... Não dá para escrever, não. Deixa eu colocar assim. Aqui, ó. Bitransitividade. Atenção, meus amores. Para que isso ocorra, essa bitransitividade, eu tenho essa ordem direta de objeto direto e objeto indireto. Transitivo direto e indireto. Ele aparece nessa ordem, tá? Primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto. Perguntem assim, ó, pensem assim: quem ensina algo a alguém. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ou para alguém, como tem nessa frase, certo? Ficou claro essa relação, gente? Isabelle, sentindo falta da Sofia, Brenda, Samuel, perguntem, questionem se vocês não tiverem entendido. Por isso que eu escolhi logo essa frase das que tinham lá, acho que são 5, que era justamente para mostrar essa colocação para vocês. Aí eu falo de sujeito, de predicado, e aí eu falo de predicado verbal. Tudo bem? Tudo clarinho? Isabelle, tudo ok? Aí é o predicado, o verbo nominal, né? Aqui, vamos olhar para cá, ó, Isabelle. Olha aqui, ó. Aqui é o verbal. Aqui é o predicado verbal. Olha aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso que eu coloquei aqui e vamos para tirar a sua dúvida. Pronto. Primeira coisa, se eu quero determinar se o predicado é verbal ou é nominal. Mais uma vez, análise de oração. O importante é o verbo. Confere? Olha aqui o verbo, ó. Que tipo de verbo é esse daqui?
Ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo de ação? Ação. Se ele é um verbo de ação, ó, eu já sei que isso daqui, ó, o mais importante é o ensinar. Se é ensinar, se é verbo de ação, o meu predicado é um predicado verbal. A parte mais importante é o ensinar. Isabelle, atenção aqui, ó. No predicado nominal, eu tenho a presença do verbo de ligação e o complemento desse verbo é uma caracterização. Aqui, ó, ensinar, o complemento que está vindo aqui, ó, é objeto, é o resultado de uma ação realizada pelo sujeito. Não é uma qualificação, não é uma característica dada ao sujeito. Quando eu tenho predicado nominal, presença do verbo de ligação, o complemento desse verbo, que vai ser predicativo do sujeito, chamado de predicativo do sujeito, o núcleo é um nome. Ou é um substantivo, ou é um adjetivo. Se eu olho para a minha oração, e nessa oração eu tenho um verbo de ação, e o complemento vai ser chamado de objeto, nesse caso aqui eu tenho um predicado verbal, porque o complemento do verbo é resultado de uma ação. Tudo bem? Vamos voltar aqui para os exemplos, que aí se tiver alguma dúvida a gente vai tirando. Ó. Peraí. Aí agora, tá aqui, ó, o verbo nominal. No nominal, eu tenho presença do verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. No verbal, eu tenho o verbo de ação mais um objeto, que é resultado da ação realizada pelo sujeito. No predicado verbo nominal, como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, chegou, tá aqui, ó. Chegar é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação. É um verbo de ação. Aqui, se eu tenho um verbo de ação, eu já tenho um predicado verbal. Peraí. Predicado verbal. Para começar, tem um predicado verbal. Quando eu disse a vocês que no predicado verbo nominal, eu tenho a presença dos dois verbos, dois tipos de verbo, tanto de ligação quanto o verbo de ação. Só que o verbo de ação, ele aparece na oração. Você olha para a oração e você identifica. No caso do verbo de ligação, ele fica subentendido, ele não aparece. Nesse tipo de predicado, eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Como isso funciona? Aqui, ó. Suzana chegou cansada. Certo? Até aqui? Chegar é um verbo de ação. Mas o cansada não é uma qualificação, uma característica do sujeito? Sim ou não? Se eu tenho essa presença do verbo de ação e junto a esse verbo de ação eu tenho uma qualificação em relação ao sujeito, esse predicado será tanto verbal quanto nominal. Onde o verbo chegar, que é o verbo de ação, tá aqui, ó, na oração. E o outro verbo, que seria a indicação de verbo de ligação, ele está subentendido entre os dois. É como se eu dissesse assim, ó, Suzana chegou e estava cansada. Núcleo verbal, o verbo chegar, que é um verbo de ligação. Núcleo do nome, cansada.
que é uma caracterização em relação ao sujeito, que é Suzana. Tudo bem? Tudo bem, Isabelle? Olha nesse daqui, ó. Terminaram satisfeitos o trabalho. Quem terminou? Quem terminou? Eles terminaram. Terminar é um verbo de ação, ó. Verbo de ação. E esse verbo de ação tá aparente. Se ele tá aqui, ó, e é um verbo de ação, eu já tenho o predicado verbal. Satisfeitos é como se eu dissesse assim, ó. Eles terminaram o trabalho e estavam ou ficaram satisfeitos. Esse ficar ou esse estar é um verbo de ligação e ele não está aparente aqui, mas ele dá o sentido. Aí eu tenho dois núcleos. Lá no predicado, eu tenho duas informações que são importantes. O terminar, que vai trazer o meu predicado verbal, e satisfeitos, que vai trazer o núcleo nominal. Então, dois núcleos importantes, onde um é verbo de ação e o outro é um nome que vai caracterizar, qualificar o sujeito, aí eu vou ter um predicado verbo nominal. A mesma coisa aqui, ó. Considerou a caminhada desagradável. Quem considerou? Ele ou ela? Ele ou ela, que seria o sujeito. Considerar é um verbo de ação. Portanto, eu já tenho um predicado verbal. Tudo isso está acontecendo no predicado. Todas as informações vêm depois do verbo. E é lá onde tem esse verbo que eu tenho um predicado. Todo verbo está presente no predicado da oração. Não importa a ordem, porque eu tenho ordem às vezes indireta, onde o predicado pode aparecer antes do sujeito. Mas o verbo sempre vai estar dentro do predicado. Aí aqui, ó, considerou é o meu núcleo verbal, desagradável é o meu núcleo nominal. Por isso que eu tenho predicado verbo nominal. Tudo bem, meus amores? Aqui a gente está fazendo, olha, uma revisão de todo o nosso assunto. Todo. Vamos falar sobre isso em outros momentos? Sim, certamente, porque os conteúdos eles vão se misturando. Ó, aí aqui tem a explicação de tudo que eu falei sobre o predicado verbo nominal. Para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. Ó, o chegar aqui, ó. Já o verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, está oculto. Você vai entender dentro do contexto, ele não aparece. Aí aqui, ó, assim Suzana chegou, caracteriza o verbo nocional. Verbo nocional significativo e de ação é a mesma coisa, o qual representa a ação do sujeito. Enquanto que cansada, e subentende-se antes de cansada, o verbo estar, indica o estado do sujeito, onde o verbo não nocional, que também é chamado de verbo de ligação, não aparece declarado na frase. Tudo bem? Belezinha? Aí a gente vai para aquela diferençazinha, ó, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo é a qualificação, a caracterização em relação ao sujeito ou ao objeto. Quando a gente falar de predicativo, a gente vai lembrar da presença do verbo de ligação e que ele pode estar relacionado tanto ao sujeito quanto a um objeto. Mas tudo é qualificação, não é resultado de uma ação, tá? Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto são termos integrantes da oração, atuando como um complemento. Ambos têm como função, olha aí, ó, atribuir uma característica a outro termo da oração.
Conforme o próprio nome indica, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito. E o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto. E esse objeto pode ser direto ou indireto. Olha o exemplo aqui do predicativo do sujeito. Ele é insuportável. Ele é insuportável. Primeira coisa, faça uma análise aqui, ó. Cadê o verbo? O verbo ser. Tá aqui, belezinha, ó. Tá aqui, verbo ser. Aí eu pergunto a vocês, é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ligação. É um verbo de ligação, muito bem. Verbo de ligação, ó. Se é um verbo de ligação, insuportável é uma qualificação em relação a quem? Sujeito. Sujeito. Insuportável é um nome, não é um nome? Um adjetivo? Quando eu digo assim, ó, ele é insuportável, eu estou falando uma característica, uma qualificação. Então, aqui, ó, eu vou ter um predicativo do sujeito, porque essa qualificação está relacionada diretamente ao sujeito. Insuportável, predicativo do sujeito, que é um nome. Quem é insuportável? Ele, que é o sujeito. Tudo bem? Aqui a relação é de predicativo do sujeito. Aí agora... Espera aí. Vale, ainda tem risco. Oxi. Tô arriscando. Pronto. Ainda predicativo do sujeito, ó. Predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Aparece após um verbo de ligação. Olha os verbos de ligação aqui dentro, ó. Parecer, ser, andar no sentido figurado. Você parece cansado. Parecer é um verbo de ligação. Cansado é uma característica, uma qualificação em relação ao sujeito, ó. Predicativo do sujeito. Minha blusa é nova. É verbo de ligação. Nova é uma característica em relação ao sujeito. Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui, ó, andar no sentido figurado. Meu irmão anda nervoso. Não é que ele caminha nervoso, ele parece, ele está nervoso. Então, aqui eu tenho uma qualificação em relação ao sujeito. Portanto, é um predicativo do sujeito. Certo? Bora lá para frente, vai dar tempo. Aí agora, como é o predicativo do objeto? Qual é a diferença? Ó, o predicativo do objeto caracteriza o objeto direto ou indireto. Aparece só nos predicados verbo-nominais. Eu só vou ter essa predicação do objeto quando o meu predicado for verbo nominal. Ele viu-me arrependida. Chamei minha filha de estudiosa. Aqui a gente já fez essa colocação. Lembra quando eu disse assim, ó, quem chamou minha filha de estudiosa? Aqui eu tenho um sujeito. Em chamei minha filha de estudiosa, quem é o sujeito? Eu. Eu. Então, ó, chamar a filha de estudiosa não está se referindo ao sujeito. Está se referindo à minha filha. Bora colocar isso aqui, ó. Peraí. Vou colocar aqui para explicar melhor.
Chamei minha filha de estudiosa. Bora lá. Cadê o verbo? Chamei. Chamei. Chamei é um verbo de ação, é um verbo de ligação? Chamar. Chamar é um verbo de ligação, é um verbo de ação? Ação. Beleza, que é um verbo de ação. Então, eu já sei que eu tenho um predicado verbal porque o verbo de ação está aqui aparente, certo? Aí aqui não tem o sujeito, né? Não aparece o sujeito, mas eu determino quem é o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Aqui. Eu. Deixa eu olhar aqui o chat. Tia. Tudo bem. Tudo bem, Alana. Aí tá aqui, ó. Eu é o sujeito. Eu chamei minha filha. Eu chamei minha filha. Esse daqui, ó, é o objeto do verbo chamar. Esse aqui é o meu primeiro objeto. Chamei minha filha, objeto direto do verbo chamar. Tudo bem até aqui? Primeiro, eu tenho o predicado verbal, porque eu tenho a presença do verbo de ação, que é chamar. Chamei minha filha, objeto direto, minha filha. Quando eu chamo ela de estudiosa, eu estou dizendo que ela é estudiosa, correto? Correto? Enquanto eu tenho o verbo chamar aqui, que é um verbo de ação, aparente, aqui na oração, minha filha de estudiosa quer dizer que ela, minha filha, ó, ela é estudiosa. E esse ezinho aqui, ó, é o quê? Não é um verbo? E esse verbo é um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho um predicado verbo nominal, onde eu tenho a presença do verbo de ação, marcando esse predicado verbal. E aqui eu tenho a ideia de um verbo de ligação, que é o verbo é. Sendo assim, se eu tenho o verbo de ligação subentendido, aqui, ó, é o núcleo do predicado nominal, estudiosa. Mas esse estudiosa está se referindo ao sujeito que é eu lá na frente ou ele está se referindo à minha filha? Minha filha. Então, aqui, ó, não é um predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto. A referência que eu tenho de complemento é do objeto direto e não, que pode ser de direto ou indireto, mas nesse caso é direto. E não do sujeito. Tudo bem? Tudo bem, Isabelle? Alguma dúvida, Brenda? Brenda, minha flor, fale comigo, minha flor. Me diga se você tem alguma dúvida. Isabelle. Ó, Isabelle, você e a Alana são as que mais me questionam, que mais me perguntam. Isso me deixa tão feliz, porque eu sei que vocês estão tentando entender. A Brenda, eu acho que é porque não funciona o microfone dela.
A Sofia não está aqui agora e o Samuel também não. Mas em relação a vocês, quando vocês me perguntam, eu sei que vocês estão tentando entender o assunto e isso me deixa extremamente feliz. Quando vocês não falam nada, é porque eu fico assim, não estou entendendo nada. Como é que tá, Isabelle? Tá razoável. Qualquer coisa, perguntem. Eu não posso esquecer, vou anotar aqui para não esquecer de colocar o slide no grupo, tá? Eu coloco ainda hoje. Eu coloco ainda hoje. Tem que ser, né? Porque a prova já é amanhã. Eu vou já tentar colocar, é porque quando eu tento mandar pro meu celular, ele vai muito pesado. Aí eu tenho que colocar em PDF para ele ficar mais levinho e chegar até vocês. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. A prova é só sobre predicado e predicativo, então, né? Aí tem objeto, mas tudo assim, dentro das orações, tá? Para você fazer análise lá, tudo explicadinho, mas dentro desse assunto que eu coloquei aqui. Por isso que eu estou o tempo todo chamando a atenção de vocês para essas questões, porque qualquer coisa você pode perguntar. Ó, peguem aí o Telares, página 263 ao 270. Ó, formas de organizar as orações, tipos de predicado. Para atender às nossas necessidades de comunicação, podemos organizar as frases de diversas maneiras. Para essa organização, uma das coisas que devem ser observadas é o sentido que as relações entre o sujeito e o predicado podem produzir no texto. Na unidade anterior, você estudou o predicado nominal, que serve para caracterizar o sujeito, a gente já falou, indicando estado, qualidade e mudança de estado. Por meio do predicativo do sujeito, se eu tenho o verbo, se eu tenho um predicado nominal, eu sei que eu tenho a presença do verbo de ligação e que o complemento vai ser chamado de predicativo. Esse predicativo serve para qualificar o sujeito. Vamos ver outras formas de predicado, o predicado trazer informações sobre o sujeito. Aí eu tenho oração A. Os maus exemplos são contagiosos. Quando a gente faz a análise, né? Primeiro o verbo, se eu encontro o verbo, eu encontro o predicado. Encontrei o meu verbo, encontrei o meu predicado, o meu restante aí é o sujeito. Os maus exemplos é o sujeito. São verbo de ligação, certo? Contagiosos é nome. Nome, que significa um adjetivo. Então, se eu tenho presença do verbo de ligação, que é o ser, e contagioso é o nome, eu tenho predicado nominal. Porque o núcleo, a parte mais importante é o nome. E o verbo que antecede é um verbo de ligação. Se eu tenho essa junção do verbo de ligação junto com o nome como núcleo do predicado, eu já sei que eu tenho um predicativo do sujeito. Que essa referência que eu tenho aqui, ela vai se relacionar direto com o sujeito. Certo, Isabelle? Certo, Brenda? Na oração B, pequenos delitos causam. Causar não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Danos à sociedade. Se eu tenho um verbo de ação, automaticamente eu vou ter um predicado verbal. Porque o que vem de complemento será um objeto. A parte mais importante desse predicado é o verbo, que é um verbo de ação. Tudo bem? Primeiro, o predicado informa uma ação do sujeito. Ele pede para você colocar assim, ó. Em qual oração o predicado informa uma ação do sujeito? Na A ou na B? Uma ação e não uma qualificação. B. Na B, ó, causar danos à sociedade. Na oração B.
O predicado, em qual das duas orações o predicado informa uma qualidade do sujeito? A. Pronto. Fica claro em relação ao verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicado nominal? Ó, atenção. Para mim aqui, botar meu rosto todinho aqui, que eu todinho na tela. Predicado verbal, eu tenho um verbo de ligação e o complemento é resultado de uma ação relacionada ao sujeito. Predicado nominal, verbo de ligação. O complemento é um predicativo do sujeito, que caracteriza, que qualifica o sujeito ou o objeto, que pode ser direto ou indireto, certo? Aí ele diz assim, ó, o predicado é a parte da oração que traz as informações principais sobre o sujeito. Essas informações podem estar concentradas principalmente sobre dois termos. Na oração a informação importante expressa pelo predicado está no predicativo do sujeito, isto é, na característica ou no estado do sujeito, que é contagioso, seu nome, é um adjetivo. O predicativo do sujeito é o núcleo. O predicado é nominal e o verbo é um verbo de ligação. Tudo bem? Oração B. A informação importante expressa pelo predicado está na ação do sujeito causam. O verbo é o núcleo do predicado e é chamado de verbo significativo ou de ação ou nocional. É a mesma coisa, tá? Pois expressa uma ideia fundamental sobre o sujeito. O predicado é verbal. Atenção! Observe que é sempre fundamental localizar o verbo para identificarmos que tipo de informação é expressa sobre o sujeito. Tudo que a gente já falou e foi explicado. Tudo bem até aqui? Leia as orações a seguir e identifique em qual delas o predicado informa uma ação do sujeito e em qual delas o predicado informa uma qualidade do sujeito. Um grupo de adolescentes furou uma enorme fila à minha frente. Cadê o verbo dessa oração? Furou. Furou. Aí eu pergunto a você, é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu tenho predicado nominal ou verbal? Verbal. Pronto, verbal. O predicado informa uma ação do sujeito. Agora eu tenho pequenos delitos são transgressões leves. Cadê o verbo? São, que é o verbo ser. Aí eu tenho um verbo de ligação ou um verbo de ação? Ação. O verbo ser, estar, parecer, ficar, permanecer, continuar, é um verbo de ação ou é verbo de ligação? Ligação. De ligação. Sendo assim, eu tenho um predicado nominal. Porque o predicado informa uma qualidade do sujeito. Tudo bem? Meus amores, infelizmente está acabando. Eu vou preparar para mandar, tá, Isabelle? No grupo. Qualquer coisa você fala comigo, tá? Tia, Oi. tente mandar esse vídeo aqui também, essa aula. Eu vou tentar colocar no YouTube, tá? Na minha plataforma lá.